Oi, gente! Estamos aqui novamente para mais um devocional, mais um dia caminhando aqui com o João para conhecer um pouquinho mais de Jesus, né? E para aprender mais a sua palavra, para ver algo novo, que o Senhor sempre tem um novo de Deus para derramar sobre as nossas vidas. Então, que a gente possa ter o hábito de ler a palavra, mas principalmente de receber do céu essas gotas novas que o Senhor vai nos falando, vai nos mostrando através da tua palavra. Amém? Então vamos orar e vamos consagrar esse momento ao Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade de falar de Ti, de ser alimentada pela Tua palavra e que o Senhor possa fazer morada através da Tua palavra nos nossos corações. Que a partir de agora, Senhor, o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração para ouvir mais de Ti, para conhecer mais da Tua palavra e principalmente para saber, Jesus, aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Que o Senhor possa ser o direcionador do nosso olhar, o direcionador do nosso falar e o direcionador da nossa existência. Que em tudo, Senhor, nas nossas vidas, te renda graças e louvores, que o teu amor seja soberano entre nós e que a gente consagra, Deus, esse momento a Ti, que o Senhor possa vir e falar abertamente dentro do nosso ser, a tua caminhada, aquilo que o Senhor quer para nós. Nós oramos e já te agradecemos, porque sabemos que em tudo o Senhor está. Então, que o Senhor possa conduzir, que o Teu Espírito Santo possa conduzir, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos lá, gente. Nós temos hoje o capítulo 5 de João, para que a gente possa conhecer algo novo, né? A gente sabe que esse capítulo, ele começa com a história, a cura de um paralítico. A gente sabe que essa história é muito conhecida, já foi ministrada por muitas pessoas. Creio que você já deva ter escutado alguém falar sobre essa ministração, sobre esse processo de cura. Mas vamos ver o que o Senhor tem pra gente hoje, que sempre tenham algo novo, né? Tem algo para falar aos nossos corações. O Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos, né? Então, o que Jesus foi fazer naquele lugar? A gente sabe que Jesus, ele foi para uma festa em Jerusalém. E aí a gente vai caminhar aqui nos versículos e vamos ver até onde a gente vai para a gente poder dar a explicação. Amém? Vamos lá. A partir aqui, vamos iniciar. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, no hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? E respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Isso é tão real, né, na nossa vida? Mas vamos lá. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos até aqui para fazer essa introdução e a gente vai caminhando para ver o que tem mais, né? Até o versículo 9. O que o Senhor fala, né? O Senhor, como médico dos médicos,
ele foi para aquela festa, né? Que é anunciada. Jesus chega na comunidade, estava tendo a festa dos judeus. Então, com certeza, lembra lá naquele capítulo que o Senhor Jesus gosta de festa, gosta de estar num ambiente de alegria. O Senhor Jesus é a própria alegria, né? Então, Jesus foi para uma festa de Jerusalém, mas enquanto o povo se alegrava, ele se dirigiu para o tanque de Betesda, né? Que é conhecida como Casa de Misericórdia. E é impressionante quando a gente fala Casa de Misericórdia, a gente vê muitos hospitais hoje em dia que são conhecidos como Santa Casa de Misericórdia, né? E vem muito desse lugar, né? Eu fiquei fazendo estudo, eu fiquei assim pensativa sobre isso, né? E no tanque de Betesda havia uma multidão de gente sofrendo. Como a comida do Senhor, lembra no capítulo passado que ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai? Então, como a comida do Senhor era fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era salvação para os perdidos, era socorro para os aflitos. Então, para onde o Senhor foi? Para onde Jesus foi? Ele foi fazer a obra dele, né? Ele poderia estar lá junto com os que estavam alegres, sorridentes, né? Ele poderia estar lá naquele ambiente. Não que ele não possa estar, mas naquele momento era conveniente ele ir em busca de se alimentar daquilo que é o alimento dele, que é fazer a obra, fazer o chamado, fazer aquilo que o Pai designou, né? E aí Jesus caminha para esse local onde havia gente de todo jeito, né? O que ele fala aqui no versículo, né? Ele fala que lá, naquele lugar, haviam cegos, coxos, paralíticos, né? Pessoas de todas as doenças, né? Então era um lugar onde verdadeiramente era um hospital público de feridos, de machucados, de enfermos, né? Então era um hospital, era uma casa de misericórdia, era uma multidão onde eles tinham um olhar sobre aquele lugar como um lugar de cura. E todos que estavam enfermos iam em busca desse lugar de cura, né? Então, tanto cura, aqui ele pontua curas físicas, mas também curas emocionais, né? Curas na alma, cura no coração que estava sangrando, enfim. E aí, o que o Senhor fala? Ele chama a atenção para o fato que esse milagre registrado em João, ele não foi apenas um milagre, ele foi um milagre público, né? O Senhor faz isso publicamente. E também ele é realizado no sábado. Então, Jesus sai daquele ambiente de festa, vai para um ambiente onde tem sofrimento, dor, angústia, todas as coisas, e ele promove naquele lugar, diante de uma multidão, uma cura, né? Ele pergunta, você quer ser curado? E aí o homem vai lá dar os seus posicionamentos, né? Mas ele exerce a cura naquele lugar. Então o Senhor fez outros milagres antes desse, mas alguns milagres eram realizados apenas diante de algumas pessoas, principalmente dos seguidores de Cristo, né? Dos seguidores do Senhor. Ou, por exemplo, foi feita a cura lá do filho do servo do rei, né? Do líder lá, que eu esqueci o nome. Mas ele fez esse processo só diante do homem que veio lá pedir a cura para o seu filho. Mas os demais que estavam ao redor dele eram os seguidores de Jesus, né? E aqui ele manifesta esse milagre publicamente. E aí, o que a gente vê inicialmente, né? Que eu até pontuei aqui. Jesus, ele foi uma festa, enquanto o povo se alegrava, ele foi para esse tanque, né? E aí a gente vê o quê? Uma multidão que era alimentada de uma crença, né? Uma crença em que
todos os dias um anjo tocava naquela água e aquela água se movia e o primeiro que chegava naquela água era curado. Então as pessoas, elas automaticamente elas viviam uma crença que não sabe verdadeiramente se acontecia, mas viviam aquela crença, né? Tinha uma fé não em Deus, não em um poder que o Senhor poderia ter com eles, mas numa crença que foi enraizada ali naquela comunidade. E aí a gente olha e diz assim, e vê que Jesus, diante de uma multidão de enfermos, porque praticamente todos que estavam ali estavam buscando cura, o Senhor escolhe um enfermo. E ele diz, esse enfermo, ele tem 38 anos, já havia ali um homem enfermo há 38 anos, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa que está enferma há 38 anos, ele tinha 38 anos, ou ele estava enfermo há 38 anos, mas ele era uma pessoa sem esperança, né? Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele diz assim, olha, é como se ele nem cresce mais que poderia ser curado, porque toda vez que acontecia da possibilidade de ele ser curado, não dava tempo, né? Ele era um homem paralítico de pernas ressequidas, né? Não tinha força para alcançar, não conseguia. Então o Senhor olha, quando ele visualiza a nossa vida, ele olha o coração. Quando ele vai diante do seu povo, né? Quando ele chega lá na verdade, diante desse povo enfermo, não foi esse homem que foi até Jesus. Como a gente vê em vários momentos, o Senhor manifestando cura na vida de alguém a partir dessa pessoa ou de um outro que solicita a cura por Jesus. Mas aqui não, aqui o próprio Jesus foi até esse homem, né? E esse homem totalmente desprovido de esperança, né? De crença de que ele poderia ser curado, se via como uma causa perdida. E aí foi Jesus que viu ele e enxergou o passado, enxergou a condição atual e enxergou o seu futuro, né? Ele viu a causa e o porquê que ele está colhendo aquilo que ele plantou. Tanto é que lá na frente ele vai falar, né? Para não pecar mais. Então o Senhor, ele vê além. O Senhor, quando olha para a gente, ele não olha só para o nosso agora, para a nossa condição atual. Ele conhece o porquê que nós estamos na condição atual, né? Foi mais ou menos esse olhar. Ele poderia ter feito o milagre com qualquer um que estava ali, com qualquer um que buscou esse lugar para a cura, mas o Senhor foi diretamente no coração, né? E aí o Senhor sempre faz isso, o Senhor sempre enxerga, né? Jesus olhou para a mulher samaritana e ele viu que ela estava vivendo um adultério. Quando Jesus olha para Zaqueu, ele enxerga que Zaqueu, ele tem sede de Deus no coração, né? Quando Jesus viu lá no jovem rico, ele viu o amor pelas riquezas no coração do jovem rico, né? Viu a hipocrisia nas atitudes dos fariseus, quando os fariseus falavam sobre a sua religiosidade, né? Viu falsidade no beijo de Judas Iscariote e viu arrependimento no coração daquele ladrão que estava lá na cruz do lado dele, né? Então o Senhor, quando ele olha para a gente, para a nossa vida, ele está vendo o nosso interior. Ele não nos olha apenas pela nossa casca por fora, muito menos apenas pelo o nosso passado ou por aquilo que pelo nosso pecado. Ele enxerga mais profundo, ele vai mais fundo para nos ver. E aí Jesus sabia que aquele homem ele estava enfermo há muito tempo e que de uma certa forma conhecia a dor, a angústia, o vazio e a crise que esse homem vivia, né? Então, quando ele enxergou esse homem como um possível milagre para ser realizado, o Senhor não enxergou apenas o que ele estava vivendo, aquela condição de enfermidade. Ele enxergou o que vinha por trás, né? Todo o diagnóstico ele tinha nas mãos dele. E aí ele vê da mesma forma a nossa vida. Ele conhece a nossa dor, ele tem nas mãos o nosso diagnóstico. Então, muitas vezes, você pode estar aí vivendo uma situação na sua vida que você diz assim, poxa, mas o Senhor, será que ele não está vendo o que está acontecendo?
Será que o Senhor não está enxergando? Ou será que o Senhor não vê há quanto tempo eu estou vivendo essa situação? Há quanto tempo eu peço por uma cura? Eu peço por uma mudança de estado, né? Estado emocional, estado físico, estado financeiro. Então, às vezes a gente acha que o Senhor não vê e o Senhor vê tudo. E Ele que determina o tempo, Ele que sabe a hora certa, Ele conhece a dor, Ele conhece a nossa desesperança, Ele conhece muitas vezes os sonhos que são frustrados, Ele conhece todo o nosso pecado. E Ele conhece a mudança que pode acontecer através de nós, né? Então, sempre que o Senhor fizer algo na nossa vida, o Senhor conhece tudo que vai acontecer depois. Então, nada é escondido dos olhos do Senhor Jesus. Nada é escondido dos olhos do Senhor Jesus. Vamos seguir aqui adiante no versículo 10. O que ele fala? Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o teu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Aí lembra que ele fez o milagre público? Então o que ele fez? Ele fez o milagre publicamente, e aí pegou e foi assim: não, vamos sair logo daqui, né? Para não fazer muito barulho. E aí, cadê? Vamos seguir aqui. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais a procurar matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, né? Até aqui o 18. Então, o que a gente vê? A gente vê que Jesus viu lá o passado, o presente e o próprio futuro daquele homem que ele decidiu curar. E aí, o homem, ele não estava preso só na cama, ele estava preso num passado, nas memórias, nas dificuldades, até pela fala dele, né, nas angústias, nas amarras que aconteciam e que o privavam, talvez até mesmo na culpa, né? E Jesus, ele vê tudo, ele vê a intenção do coração e também o preço do pecado, né? Quando a gente vê lá no versículo 14, que ele fala, né? Não vá, você já foi curado. Agora vai, não peques mais, não faça, não cometa mais o pecado para que não aconteça uma coisa pior. Quando Jesus disse isso do nada, né? Na caminhada aqui, o Senhor fala isso: ó, tu já foi curado, então não vá pecar mais não. O que o Senhor nos mostra, né? Que aquela enfermidade pode ter sido fruto de um pecado, pode ser verdadeiramente a colheita de coisas ruins que ele fez. Então ele vá, não peques mais, para que você não volte a ficar enfermo de novo, né? E aí, o que o Senhor teve desse homem? Uma divina compaixão, pois era uma causa perdida, né? Então, essa compaixão fala-se da soberana graça do Senhor. O Senhor, ele é gracioso em poder, em misericórdia, né? A graça do Senhor, ela nos alcança e não depende da nossa ação para ela nos alcançar. O que o homem fez? Nada. Ele foi em busca de Jesus? Não. Mas a graça imerecida alcançou ele, né? Porque o Senhor Jesus, ele é isso, ele é essa graça que ele vem para a nossa vida e ele não pede licença no sentido positivo de nos ajudar, de nos abençoar, né? Ele olha e diz assim: poxa, essa pessoa merece a cura, né? Mesmo que a gente olhe e diga assim: não, eu não mereço não, porque eu já pequei demais, eu já fiz muita coisa, né? Ele é soberano em graça.
Então ele demonstrou essa graça e essa misericórdia através do amor pela vida desse homem, né? E muitas vezes, para a gente ser curado, a gente precisa reconhecer as nossas feridas. A gente precisa reconhecer as nossas lepras, as nossas falhas, né? Principalmente, a gente precisa se curar das farpas do nosso coração, né? O nosso coração, muitas vezes, diante de situações, a gente começa a se fechar para a cura, né? Então, assim, a gente comete pecados que nos levam a ter enfermidades, a ter dificuldades, né? E aí enfermidades, não só enfermidades físicas, né, emocionais, mas às vezes você vive numa situação tão difícil que foi proveniente do seu pecado, né, das suas escolhas, e você começa a viver aquela condição que você não consegue sair daquele lugar e o seu coração ele fica tão machucado, tão ferido, que você começa a viver como se fosse um ciclo que você não consegue sair. E aí você vive um vitimismo, um medo. O que o homem fala, né? Ele, não, nunca vou conseguir ser curado, né? Eu nunca vou alcançar essa cura, porque toda vez que é pra vir a cura pra mim, nunca alcanço, porque sempre alguém chega no meu lugar. Muitas vezes a gente vive o medo, a falta de perdão, é um impedimento para a gente ser curado, né? Então tem muitas coisas que às vezes o Senhor quer nos curar, só que a gente não consegue liberar perdão para outra pessoa, e aí o Senhor não consegue também nos curar, não consegue nos abençoar, nos tirar daquela condição, né? Outro posicionamento que a gente vê nessa palavra é que não importa o tempo, ou a gravidade do problema, ou as consequências, né? Ou a desesperança, a que nível está a sua esperança em Deus, ou a sua crença de que Deus pode transformar a sua vida, né? Não importa quantas tentativas você já fez, quantas tentativas foram frustradas na sua vida, Jesus, ele vai curar. Jesus, ele vai transformar, e ele vem até nós para nos curar. Ele vem até nós para nos abençoar, para transformar a nossa condição, né, para mudar o nosso estado, para que a gente não fique mais naquele mesmo lugar, né? Vamos dar continuidade aqui na leitura no versículo 19, né? Então lhes falou Jesus, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque todo o que ele fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Versículo 20, né? O que ele diz aqui? Jesus, ele começa... Nesses versículos anteriores, Jesus começa a desafiar a lei. Ele fez uma cura num sábado que não era lícito, né? E ainda mandou o homem carregar a sua cama, né? O seu leito, que era como se fosse algo que era um trabalho, que também não podia trabalhar no sábado, né? E o que o Senhor Jesus, ele diz, né? Lá no versículo 17, ele diz, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E aí aqui ele já diz assim, ó, de nada, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Então, se o pai trabalha, o filho também trabalha, né? Então, aquele povo, aquelas tradições, Jesus veio desafiando as leis, as tradições daquele tempo. Né? Então ele pregava uma inatividade versus o trabalho. O que era melhor? Era tornar aquele dia totalmente inativo do que trabalhar, né? O que era melhor? O sofrimento ou o descanso? Deixar a pessoa sofrendo mais um dia ou trazer para essa pessoa alívio, descanso, paz, né? Refrigério na alma. O que é melhor? O Senhor Jesus, ele trabalhar em algo ou manter a inatividade de um povo diante do sofrimento, né? Então o Senhor, ele vem realmente desafiando, e ele pontua que tudo que ele faz é revelado a partir do Pai. Jesus, tudo que ele faz é a partir do Pai, tudo que ele faz é porque o Pai faz também, né? No versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer.
né? E o pai a ninguém julga, mas o filho confiou todo o julgamento. O pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, né? E aí o que ele revela aqui? Uma intimidade, uma relação íntima de Jesus com o pai. O filho é coigual com o pai, né? Deus, ele sempre trabalha, então o filho trabalha, né? Deus, até tem momentos, é porque eu não lembro qual é a passagem, que fala que Deus trabalha dia e noite, Deus não dorme. Enquanto a gente dorme, Deus não dorme. Então, a gente, se Deus não dorme, se Deus não para de trabalhar, se Deus age na nossa vida a todo momento, o filho também fazia isso. Então, era lícito para Jesus operar milagre em qualquer dia, trazer bonança, trazer paz, trazer cura e trazer refrigério em qualquer dia, a qualquer hora, porque o mais importante era servir ao Senhor, ao Deus que o enviou para essa terra, né? E aí, no próximo ponto, no versículo 22, diz assim: e o pai ninguém julga, mas o filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honra o pai. Quem não honrar o filho, não honra o pai que o enviou. E em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que quem vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, né? Então é um filho que está sujeito ao Pai. E em tudo Jesus fala que ele se sujeita à vontade do Pai, ao querer do Pai, à direção do Pai, ao chamado que o Pai deu a ele. Em tudo, o Senhor, mesmo sendo filho e Deus, né? Ele é obediente. Ele fica debaixo dessa missão que Deus enviou ele nessa terra, né? Então é um filho sujeito ao Pai. É um filho que tem o amor do Pai, né? Lá no versículo 20 diz: porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que o faz, né? Então ele tem o amor do Pai. O amor do Pai pelo Filho é um amor único, singular, incomparável, né? O Filho dá a vida aos mortos espirituais, né? Nesse último versículo que eu li, ele pontua: porque assim como o Pai dá vida, tem vida em si mesmo, aliás, assim os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, né? E os que ouvirem viverão, né? E os mortos, o que viverão? Ele vai ressuscitar a vida, vai ressuscitar o espírito, né? Então os espíritos, o Filho pode dar vida aos mortos espirituais. Ai, Karina, só quando a pessoa morrer? Não. Então, se você estiver morto espiritualmente, né, desanimada a um nível, Jesus, ele tem o poder de transformar a nossa condição. Então, a gente pode ser transformado. O Filho, ele é juiz constituído pelo Pai, né? Então, Jesus, ele é transformador, né? O Filho que tem vida em si mesmo e também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, né? Então, se ele é coigual com o Pai, tudo que o Pai é, o Filho também é, né? Então, são coisas assim que a gente olha e diz assim: poxa, são palavras difíceis de entender, mas que é necessário a gente entender para que a gente possa entender quem é o Filho de Deus, quem é Jesus que veio na Terra, né? Não foi só um cumpridor de uma missão, né? Ele foi o próprio Filho e ele é o próprio Pai, né? Ele é Deus nessa terra. Então, o amor pela nossa vida, ele é igual. Versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Que ele fala aqui no fim dos tempos, né? Assim, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, aqueles que creram em Jesus, né? Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, quem fez o bem ouvirá a voz de Deus
né, para a ressurreição da vida, que vai para a vida eterna. E aqueles que não fizeram bem irão ressuscitar para o juízo final. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo, né? O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou, né? Então, a justiça do Senhor, ela é uma justiça que procura sempre manter a vontade de Deus, e Ele não nos julga com os nossos olhos, né? Como a gente faz, às vezes, olhando para alguém e julgando as suas atitudes. O Senhor não faz isso, né? Se eu testifico a respeito de mim mesma, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos, né? Então, quem testemunha de Jesus é o próprio Deus. O próprio Deus testifica as ações, as falas que Jesus proclamava nessa terra, né? E aí ele fala que João tinha testemunha de outros humanos, e ele não, era do próprio Deus. E ele fala, ele era a lâmpada, João Batista, né? Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou, né? Então, os milagres de Jesus, os testemunhos que Jesus dava era a partir das suas obras, que as obras dele testificavam que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não crerdes naquele a quem me enviou, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Aqui ele está questionando, aliás, ele está falando para aqueles que questionavam Jesus, né? Questionavam os fariseus, questionavam Jesus. E aqui, nesse contexto aqui, os judeus, os próprios judeus que eram detentores das leis, né? Das leis de Deus, eles questionavam os feitos de Jesus. E aí ele diz, olha, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, né? Também não tendes a sua palavra permanente em vós. A sua palavra não é permanente em vós. Por quê? Porque se você é um detentor da lei de Deus, aí ele fala, ó, examina a Escritura, como tem dizendo aí, como já está falando de mim, está falando do que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Então, se você nem a sua palavra, ela é confiável, porque se você verdadeiramente segue a palavra, a lei, você vai saber que eu estou dizendo a verdade, né? Então, Jesus era muito direto, muito direto. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vidas. Eu não aceito glória que vem de homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Como é que ele veio em nome do Pai e eles não receberam ele, né? Mas receberam João Batista, né? Creram em João Batista, creram em outros profetas, mas o próprio Filho de Deus eles não creram e eles não receberam. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias um dos outros? Contudo, não procurais a glórias que vem de Deus único, do Deus único. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes afirmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creireis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém? Finalizamos aqui a leitura.
Então aqui é muito claro. Jesus está mostrando para eles como é que você é detentor da lei, conhece a lei, mas não crê em mim. Porque aquele que é detentor da lei, que conhece a lei, automaticamente iria crer em Jesus, porque a lei falava, né, a palavra de Deus falava a todo momento da vinda de Jesus. Vários profetas falaram da vinda de Jesus, né? Moisés falou sobre Jesus. Então, como que eles criam ou não criam, né? Aceitavam a palavra de Moisés, mas não aceitavam o que Moisés escreveu sobre Jesus e acontecendo ali o feito de Jesus, né? Então, assim, como que a gente muitas vezes também comete esses erros, né? A gente lê a palavra, tá lá explicando o que é certo, o que é errado, e a gente ainda está teimando com o Senhor, né? Teimando com Deus, colocando muitas vezes Deus à prova, dificultando as situações, né? Por conta do nosso querer, do nosso fazer, das nossas crenças individuais, muitas vezes das nossas tradições, enfim, daquilo que a gente acredita, do nosso eu, né? Esquecendo que o Senhor já existia antes de todas as coisas. Então, que a gente possa aprender que o Filho, ele tem vida em si mesmo, né? Ele não precisa de testemunho humano, ele não precisa de glória humana, ele precisa apenas do seu testemunho, que era o próprio Deus, que testemunhava sobre os feitos de Jesus, sobre a obra que ele fazia nessa terra, né? Então a gente aprende que Jesus, ele tem um amor, ele nos conhece nas nossas profundezas, ele quer mudar o nosso estado atual, ele quer transformar, curar o nosso interior, tirar a gente daquela condição que não agrada a ele, para que a gente possa viver um novo tempo. Mas ele quer que a gente ouça ele, que a gente seja testemunha dos feitos dele, né? E que a gente possa trazer mudança para a nossa vida a partir das obras que ele faz em nós. Amém? Então que o Senhor possa nos direcionar, né, para esse novo tempo, para essa nova caminhada com ele, né, buscando aprender mais da sua palavra. É uma palavra um pouco mais confusa, sim, mas eu acredito que deu para a gente aprender um pouquinho mais, né, desse filho, que ele tem autoridade de fazer todas as obras nessa terra. Que a gente possa caminhar com Jesus todos os dias, entendendo que ele é o Filho de Deus e que ele é capaz de fazer muitas coisas na nossa vida, inclusive mudanças grandiosas, curas grandiosas, né? Será que ele não está olhando para nós hoje e perguntando: você quer ser curado? Então, que a gente possa permitir e não medir nenhum tipo de consequência, ou achar que não somos merecedores, ou achar que não somos capazes, ou achar que a nossa condição não é mais passível de mudança, porque o Senhor, ele quer mudar a nossa condição. Então, que a gente possa permitir que ele venha, né, com poder, com autoridade, e fazer essa mudança na nossa vida. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe, né, que seja aí mais um dia abençoado na vida de cada um, e que a gente possa ter recebido um pouquinho do maná do céu novamente. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã.